Eu vou compartilhar com vocês apenas alguns versos para que nós possamos ver em Daniel 11, 23, para que vocês possam ter uma ideia de como esses versos se referem ao papado. Então, por exemplo, em Daniel 11, verso 23, diz assim: E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. E aqui vocês podem ver que o papado é descrito como fazendo um acordo, se tornando forte com poucas pessoas. Vocês sabem que os primeiros cristãos fizeram, nós podemos chamar de um acordo com um homem chamado Constantino. Foi aí que Roma e a igreja se uniram, certo? E basicamente eles fizeram uma parceria. Constantino elevou a igreja romana a uma posição que ela nunca havia tido antes. Então, por exemplo, em Daniel 11, 23, está falando desse acordo. E agora no verso 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso aqui, mas o rei do norte é o título simbólico para o papado, daqui em diante. O rei do norte. O rei do sul, de acordo com Daniel 11, 25, o rei do sul é outro exército que batalha, que luta contra o papado. E nós sabemos que esse período aqui é a Idade das Trevas. Então, tudo que nós temos que nos perguntar é uma pergunta simples. Que exército poderoso batalhava com o papado durante a Idade das Trevas? Só tem um. É o Islã. E é exatamente isso que nós vemos sendo descrito nas 7 trombetas que nós falamos na noite passada. Então, Daniel 11, 25 confirma o que nós lemos em Apocalipse, nas trombetas 5 e 6. Mas nós não estamos focando nisso, nós só estamos mostrando os lugares onde tem essa conexão entre Daniel e Apocalipse. Nós estamos confirmando o que nós estamos vendo aqui sendo revelado na Bíblia. Agora comigo para o verso 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Mais uma vez, essa linguagem que nós vemos nos capítulos anteriores no livro de Daniel, que aponta para o papado. Tudo que fazemos aqui é confirmar que sim, Daniel 11, 23 em diante está falando do papado. Aqui tem uma coisa muito interessante. Do 23 ao 31, ou do 23 ao 30, está em linguagem militar. E do verso 31 até um verso que eu não vou mencionar ainda, parece estar relatando coisas espirituais. Por exemplo, o verso 32, e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Verso 36, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus. Então veja que do verso 31 para frente, está falando da abominação espiritual. Uma vez que dos versos 23 ao 31, está falando de conquistas políticas. O que era o papado? Era duas coisas. Um poder religio-político. Então, veja aqui. Daniel 11, verso 3 e 4, Médio-Pérsia, Grécia. Do verso 4 ao verso, 14, é o Grécia. E do verso 14 até o 22 é Roma. E a partir do verso 23, tem as conquistas políticas do papado até o verso 31. E do verso 31 em diante, tem as conquistas espirituais do papado. Faz sentido até agora? Então, verso 40. E é aqui que nós preparamos para aquilo que nós vimos preparando durante todo esse final de semana.
Estão prontos? É a meia-noite. A meia-noite está chegando. A meia-noite está chegando. Daniel 11:40. E a Bíblia diz: E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele. E o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que forem sábios resplandecerão. Paremos aqui. E quantas mesmo foram as virgens sábias? 5. O que elas tinham? Luz e óleo. Portanto, elas brilharam. Ouça. A última sessão de Daniel 11 começa com o verso 40. No tempo do fim. Agora, quem aqui pode me dizer quando o tempo do fim começou? 1798. No que é descrito profeticamente como o tempo do fim. Na mesma época que a ferida de morte foi recebida. Na mesma época que... Lembra que a besta deveria reinar por 1260 anos. E esse ano, o ano final, foi 1798, antes da besta ser ferida. O que aconteceu em 1798? A Revolução Francesa. Onde que a Revolução Francesa é descrita na Bíblia? Em Apocalipse, capítulo 11. Olha aqui. Não perca o raciocínio. Eu tenho que dar um passo para trás? Ok. Em Daniel 11, nós vemos esses dois termos. Rei do Norte e Rei do Sul. E lá atrás, no Império Grego, quando Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes. Então havia o Rei do Leste, o Rei do Oeste, o Rei do Norte e o Rei do Sul. O que acabou acontecendo é que o Rei do Norte e o Rei do Sul, eles acabaram consumindo os outros 2 reinos, o que deixou existindo só um Rei do Norte e o Rei do Sul. O Rei do Norte passou a representar eventualmente o território babilônico, e o Rei do Sul representava o Egito. Então, à medida que nós vemos o Rei do Norte e o Reino do Sul se estendendo pelo tempo de Roma e depois até da época de Roma, esses 2 títulos passaram a significar simbolicamente Babilônia versus Egito. Agora, em Daniel 11:40 diz que no tempo do fim, o rei do sul, Egito, atacaria contra o rei do norte, que é a Babilônia. Agora olhem só, pessoal. Venha comigo até Apocalipse 11. Apocalipse 11, e guarde seu texto lá no Daniel 11. Apocalipse 11, eu quero que você perceba o seguinte. Apocalipse 11, leremos a partir do verso 1. A Bíblia diz, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. E quanto é isso?
1.260 dias. E numa profecia bíblica, um dia é igual a um ano. Então, o que a Bíblia está fazendo aqui? Ela, em diferentes lugares, está dizendo a mesma história a partir de diferentes pontos de vista. Então, aqui, os gentios, os pagãos, estão pisando na cidade santa por quanto tempo? 1.260 anos. Veja aqui, verso 3. E eu darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco. Que período de tempo é esse? 1.260 anos. A Bíblia diz que essas duas testemunhas profetizariam por esse período de tempo. Quem são essas duas testemunhas? E Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas fazem o quê? Testificam de mim. E o que uma testemunha faz? Testifica. Aqui não tem como ser pessoa. Como nós sabemos isso? Por causa do período de tempo. Duas pessoas não conseguem viver 1.260 anos. É simbólico. O que está falando aqui é que o Antigo e o Novo Testamento teriam que fazer sua obra sob ameaça de perseguição do papado. O que está sendo dito aqui é que todo mundo que fosse encontrado, descoberto com uma Bíblia, era perseguido, queimado na fogueira. Então, quando a Bíblia diz que essas duas testemunhas fariam sua obra em roupa de saco, é porque a Bíblia havia sido tornada ilegal. Agora, note aqui. Venha comigo para o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, em outras palavras, durante o fim do período de 1.260 anos, que seria por volta de 1798, e diz o seguinte, e a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Uma pausa aqui. Em Daniel 11, verso 40, no fim do tempo, 1798, por volta dessa época, o rei do sul, Egito, se levanta contra o rei do norte, Babilônia. E adivinha o que acontece em Apocalipse capítulo 11? Um poder, denominado Egito, mata o Antigo e o Novo Testamento. Certo, aqui o que nós vamos fazer? Temos que procurar por um poder que estaria presente por volta de 1798, que procurou banir a Bíblia. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, certo? Que reino simboliza Sodoma, rebelião, e Egito, a negação de Deus? Que nação incorporou esses dois princípios? Foi a França. Foi durante a Revolução Francesa que a Bíblia foi tornada ilegal, por causa de tudo que o papado havia feito durante a Idade das Trevas. Eles se rebelaram contra a Bíblia, e eles baniram Deus. Como nós podemos descrever isso? Ateísmo. Isso é ateísmo. No tempo do fim, foi o ateísmo que fez a ferida de morte no papado, que é o rei do norte. E o rei do sul ainda está presente hoje? Sim ou não? Pense, se o Egito é o símbolo de ateísmo, falta de crença, eu não acredito em Deus, porque, sabe, a Revolução Francesa foi o berço de nascimento do ateísmo, em maior escala. O ateísmo já existia, mas foi somente na Revolução Francesa que toda uma nação disse, nós negamos a Deus. E por que eles fizeram isso? Por causa do exemplo que eles viram no papado durante a Idade das Trevas. Hipocrisia. Então eles disseram, se é assim que Deus é, então nós não queremos. Exatamente que nem hoje. E o ateísmo? Ainda presente hoje? Certo. Então o fato é que o rei do sul também está presente hoje em dia. Pergunta. Certo. Eu tenho que me esconder aqui em algum lugar. E se eu perguntasse, que partido político mais, assim, se associa, se relaciona, se conecta com o rei do sul? Nós não queremos saber muito de Deus. Nós achamos que devemos fazer aquilo que quisermos. Você entende o que eu estou dizendo? Que partido você acha que reflete mais o rei do sul? Ok, no fim do tempo, a propósito, olhem isso. Na Revolução Francesa,
Dois termos políticos foram introduzidos. Estão prontos para ouvir? Aqui é o nome deles: a esquerda e a direita. Na Revolução Francesa, a esquerda representava aqueles que eram a favor do ateísmo, a favor da revolução e contra o rei e a igreja. A direita eram aqueles que sentavam ao lado direito do rei e eram a favor da igreja, a favor da religião. Então, esses termos, esquerda e direita, originaram-se na Revolução Francesa. Um simbolizava o rei do sul e o outro, o rei do norte. Então veja, a Bíblia diz, em Daniel 11:40, que no tempo do fim, que ano? Por volta de 1798, o rei do sul se levantaria em guerra contra o rei do norte e causaria uma ferida de morte no rei do norte. Mas, de acordo com Daniel 11, volte comigo para Daniel 11:40. Oh, cara, é aqui que vai ficar... Vamos ver... Vamos ver. Daniel 11, verso 40. Note aqui que diz: e no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele. Esse é o reino do norte. Certo? E o rei do sul está se levantando contra o rei do norte? Pense politicamente aqui. E o rei do sul ainda está, batendo no rei do norte? Sim? Agora, olha o que diz aqui. Mas... Verso 40. O rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosa esquadra naval. E ele invadirá muitos dos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Em outras palavras, algo aconteceu que coloca o rei do norte de volta no poder, de maneira que ele prevalece sobre o rei do sul. Vocês estão me acompanhando? O rei do sul ainda é presente? Ainda é poderoso? Sim. Contudo, a Bíblia nos diz que uma coisa vai acontecer, que vai causar com que o rei do norte domine. E do verso 40 em diante, só fala da vitória do rei do norte. Ele entra nos países. Todo mundo se curva aos pés do rei do norte. E ele tem tanto êxito que Miguel tem que se levantar. Entendeu? Então, em 1798, nós entramos em Daniel 11, verso 40, parte A. A parte B ainda não aconteceu. E se eu te perguntasse, quem é o rei do norte de Daniel 11, 40, você responderia: o rei do norte é o papado. Contudo, você estaria errado. Porque o rei do norte é mais do que o papado apenas. Deixa eu explicar. Pai Celeste, me ajude durante essa reunião. Em nome de Jesus, amém. Em Daniel 11:40 tem várias coisas acontecendo. Primeiro, o rei do sul, Egito, ataca o rei do norte, Babilônia. O rei do norte ataca de volta o Egito, domina o Egito, e a Bíblia diz que ele entra na Terra Gloriosa, onde a atenção dele é agora no povo de Deus. E à medida que isso acontece, rumores do norte e do oriente, do leste, lembra do que nós aprendemos ontem? O que são esses rumores? Notícias, boas notícias. Rumores preocupam o rei do norte. Ele ouve algo que o faz decidir: ok, eu vou sair com grande furor para destruir muitos. É assim que diz em Daniel 11, 40 a 45. Enquanto ele sai para destruir muitos, ele monta suas tendas no mar, e depois nós vamos ver o que significa. E quando ele faz isso, Miguel então se levanta. Ok, chega, hora de levantar. Daniel 11, verso 40 a 45 já aconteceu na história. Em outras palavras, o evento histórico revela a nós o que vai acontecer no tempo do fim. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ela chama Nabucodonosor de Rei dos Reis do Norte. Isso é a Babilônia. Mas esse é um título muito estranho, porque quem nós sabemos que é o Rei dos Reis? Jesus, o Rei dos Reis. Mas Babilônia, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, é chamado o Rei do Norte. Rei dos Reis. Um rei do Norte. Certo? Você sabia que
Antes desse Nabucodonosor, rei do norte, voltar a sua atenção para Jerusalém, para ir lá capturar ela, para nos levar para o Daniel capítulo 1. E antes disso, aconteceu uma coisa muito interessante. O Egito foi a guerra contra a Babilônia. O Egito literal levantou uma campanha contra o rei da Babilônia. E a Babilônia ficou tipo, o quê? E eles atacaram de volta o Egito e derrotaram o Egito. Eu acho que foi a Batalha de Carquemes, no ano 606, 605 a.C. E foi depois que eles derrotaram o Egito, que eles voltaram suas atenções para Jerusalém. Vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam, né? O rei literal da Babilônia, o rei do norte, o literal rei do norte, ele era chamado de rei do norte, é atacado pelo Egito. E como resposta, ele volta ao Egito, derrota o Egito, e uma vez que ele derrotou o Egito, rei do sul, ele volta sua atenção para Jerusalém. E agora ele entra na Terra Gloriosa, e olha só, quando ele faz isso, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego levam rumores até ele. Rumores que ele não gostou. E que mensagem eles trouxeram para ele? Eles pregaram a mensagem. Você teve um sonho, e nesse sonho, seu reino, Babilônia, caiu. Quer saber para quem ela caiu? Para quem a Babilônia caiu? Os Medos e Pérsias. A propósito, quantas nações eram essas? 2. Vocês sabem de onde os Medos e Pérsias vinham em relação à Babilônia? Eles eram do norte e do leste da Babilônia. Vocês ainda não captaram. Rumores do norte e do oriente preocuparam Nabucodonosor. E quem veio do norte e do oriente? Os Medos eram do norte, os persas do oriente, e quem reinava sobre eles? Ciro. Você sabia que Ciro foi chamado de o ungido no Velho Testamento? Ciro era conhecido literalmente como rei do norte. Então olha só, Nabucodonosor é o rei do norte, mas Ciro também é um rei do norte. Um rei do norte era o rei da Babilônia. O outro rei do norte era um tipo de Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui em Daniel 11:40, a propósito, esse rei do norte fez um decreto de morte. Em Daniel 3, ele constrói uma estátua, planta os seus tabernáculos e faz um decreto de morte. Diz que todos aqueles que não se curvarem serão mortos. Em outras palavras, a história literal de Daniel capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 reflete a história simbólica de Daniel capítulo 11, verso 40 a 45. Então, a pergunta é, quem é o rei do norte em Daniel capítulo 11, verso 40? Vou te contar. Estão prontos para ouvir? Ouça. A Bíblia diz que o rei do norte vem como um furacão. Como um quê? Um furacão. Com carruagens e cavaleiros. Abramos a Bíblia em Ezequiel 26, verso 7. Guarde o seu lugar em Daniel 11. Ezequiel 26, verso 7. E a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, um rei dos reis, do norte, com cavalos e carruagens, e com cavaleiros e companhias e muitas pessoas. Como que aqui foi chamado o rei literal da Babilônia? Um rei do norte. E com que ele está vindo? Cavalos,
carruagens, cavaleiros. Ok, espera. Espera aí. Venha comigo. Venha comigo para Isaías capítulo 65, verso 15. O furacão é símbolo do que na Bíblia? Isaías 65, verso 15. Por quê? Encontraram? Eu quero que todo mundo encontre antes da gente ler. Quando vocês encontrarem, diga amém. Isaías 65, verso 15. A Bíblia diz, por quê? Eis que o Senhor, quem? O Senhor virá. Vai o quê? O que o Senhor vai fazer? Virá. Com o quê? Com fogo e com seus carros. Isaías 65, verso 15. Qual que é? 66, verso 15. Vocês que entenderam errado, eu disse 66, 15. E eu aqui pensando, eles estão boiando, não estão me respondendo. E vocês pensando, ele que está boiando. Isaías 66, verso 15. Vamos ler mais uma vez. Porque eis que o Senhor, o quê? Virá com fogo e com seus carros. Como um... Pausemos por um momento. Como que o Senhor virá? Com fogo e com quê? Com carruagens e como um... Tem uma pergunta para vocês. Em Daniel 11:40, quem é o rei do norte? Que tenta falsificar a volta de Jesus. Quem é ele? É Satanás, o próprio Satanás. Ok, pessoal, prestem atenção. Eis o problema. Como adventistas, nós estamos esperando por um certo sinal. Nós estamos esperando pela lei dominical. Antes de eu me tornar um cristão, eu ouvi falar do arrebatamento. E eu pensando, as pessoas vão desaparecer e depois passam 7 anos, certo? Eu vou fazer assim. Se, eu não acredito em Deus, mas se eu ver as pessoas desaparecendo, então eu vou saber que isso é verdade e eu vou me preparar, porque eu sei que eu ainda tenho 7 anos. Alguém já passou por isso também? Era assim que eu era antes de entender a verdade sobre o arrebatamento. E os adventistas também têm sua versão. Mas nós... Ok. Mas olha, se eu ver uma lei dominical sendo aprovada, então eu vou saber que é hora de se preparar para a maratona. Deixa eu começar a treinar. Mas o problema é o seguinte. Sabe, Deus já sabe disso. Convenhamos, pessoal. Quanto tempo que demora para o Congresso para fazer qualquer coisa? Vocês sabem. Vocês vão pensar, deixa eu ficar de olho no Congresso para ver quando eles... Vocês têm todo o tempo do mundo para se preparar. Mas não vai ser assim que vai ser. E quando eles aprovarem isso... Ouça. Ouça. A próxima coisa que acontece, de acordo com Daniel 11, verso 40, é a aparição de Satanás no lugar de Jesus. É isso que quer dizer quando... A propósito, bela por sua posição, e a alegria de toda a terra é o Monte Sião, a cidade do grande rei, nos lados do... Quem que é o verdadeiro rei do norte? Jesus. Ok. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me sentarei aos lados do... E o que Lúcifer tentou fazer no céu? Ele quis ser o rei do norte no céu. Então Deus está nos mostrando que quando Satanás aparecer como Jesus Cristo,
e tentar assumir sobre si o título de Rei do Norte. Uma pergunta. Satanás, ele avisa quando vai vir? Ele dá um sinal, pessoal, estão prontos? Semana que vem eu vou estar aí. Não. Você vai acordar um dia e, de repente, em todas as notícias, vão estar falando, Jesus está aqui. Agora. Agora. Você sabe que caráter toma tempo. As 5 virgens tolas e as 5 virgens sábias não sabiam quando chegaria a meia-noite. E o que é meia-noite? É a hora mais escura da história da Terra. Uma época que o próprio Cristo descreveu como sendo um tempo de angústia qual nunca antes houve. E o que vai causar esse tempo de angústia? É quando o próprio Satanás vai aparecer do nada. E é por isso que tanto os sábios como os tolos vão ser pegos despreparados. Satanás não anuncia quando ele está para vir. Imagine quantas pessoas vão ser pegas despreparadas. Quando você perceber... Olha isso aqui. Ouça. Como que o Rei do Norte virá? Não só como furacão, mas com o quê? Carruagens. Com o quê? Cavalos e com navios. Carruagens. Ok, olha isso aqui. Furacão, carruagens e cavaleiros, navios. Furacão. No que você pensa? Ar. Navios. Mar. Carros e cavaleiros. Terra. Vocês sabem que no livro de Apocalipse tem 3 poderes sendo descritos? O dragão, que é o príncipe do ar, a besta do mar e a besta da terra. Em outras palavras, meus amados, Daniel 11, verso 40, é sobre a cura da ferida mortal. Mas essa ferida não cura apenas com o catolicismo e o protestantismo. É uma união tríplice. Dragão, besta, falso profeta. Não é suficiente. As pessoas dizem que todo mundo vai acabar ouvindo ao papado e obedecendo a ele. Olha, ouça só. O Islã radical, eles não ouvem ao papado. O papado não tem autoridade sobre o Islã radical. O papado não tem autoridade sobre os ateus. Mas adivinha só. Se o próprio Jesus aparecesse... Olha, pessoal. Para um ateu, ver é acreditar. Só existe um jeito. Literalmente, seria necessário um milagre para que um ateu se tornasse um cristão. Literalmente, precisaria de um milagre. Olha os meus olhos, pessoal. Literalmente, precisaria de um milagre. Um milagre. E esse milagre é a falsificação de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 16, ouça, em Apocalipse capítulo 16, a Bíblia diz, eu vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca da besta, do dragão e da boca do falso profeta. Quantos poderes? 3. E é quando esses 3 poderes se unirem, no momento só 2 deles estão unidos. Certo? Mas o dragão, o próprio dragão ainda não veio. Mas quando ele vier, então esses espíritos imundos sairão para ajuntar todo o mundo. E é isso que fará com que todo o mundo se ajoelhe diante do Rei do Norte. E diz que esses 3 espíritos eram semelhantes a rãs. Então uma pergunta, por que menciona rãs? Ouça, pessoal, preste atenção. Olha só. As rãs foram mencionadas aonde? No Egito. Vocês lembram que Moisés trouxe rãs à terra? Mas o que os mágicos fizeram? Eles falsificaram esse milagre.
Lembra? Antes eles haviam falsificado a água virando sangue, o cajado que virou a cobra, e as rãs foram o último milagre que eles conseguiram falsificar. Foi a última falsificação. Ah, vocês não estão entendendo. A Bíblia usa essas rãs como símbolo para nos dizer que essa será a última falsificação. Qual é a última falsificação? Quando o próprio Satanás vier como Jesus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Os mortos serão ressuscitados. Louvado seja Deus, amém? Certo. Satanás sabe disso. O que vocês acham que ele vai fazer quando aparecer? Ele vai vir sozinho? Não. Ele virá com um exército. Um exército de anjos. Anjos caídos. Se passando pelos nossos amados que já faleceram. Agora, todo mundo olha isso daqui. E bem agora vocês estão pensando, nós sabemos que quando Jesus voltar, seus pés não tocarão o solo. É isso que vai nos proteger. Nós sabemos disso. Sim, nós sabemos. Mas nós fomos informados que quando o próprio Satanás aparecer, essa aparição vai ser além do que tudo que nós já tenhamos visto. Eu quero que você imagine o seguinte. Demônios te dizendo o que vocês acreditavam estava errado. Olha, Jesus está aqui. Os mortos estão aqui. Que evidências mais vocês precisam para ver que este é o Messias? E deixa eu te dizer uma coisa. Se você duvida já agora do que você acredita, se você já está questionando, se você não está certo do que você acredita, se você não consegue correr com os homens a pé, o que você vai então fazer quando o Rei do Norte vier com as carruagens e os cavaleiros? Quando os entes queridos mortos te aparecerem e dizerem: filho, filha, vocês entenderam errado. Esses pastores, o que eles diziam, eles entenderam errado. Olhem ao redor, vejam as evidências. Ouçam, quantos de vocês acham que João Batista, quer dizer, o João do Apocalipse, era íntimo de Jesus? Ele era, certo? Ah, cara, se eu pudesse ser como qualquer um, além de Jesus, eu seria que nem o João do Apocalipse. Deus deu a revelação a ele. Olha só, pessoal. João, o revelador, João do Apocalipse. O João, o revelador. Ele estava em visão. E Deus mostrou para ele todas essas coisas. Então João, os olhos dele bateram no anjo. E o anjo era tão deslumbrante que João, o revelador, vendo esse anjo, João, o revelador, que sabem que anjos não se devem reverenciar. João, esse mesmo João. E o anjo: João, o que você está fazendo? Não faças isso. Eu sou um anjo, sou conservo teu e de teus irmãos. João, com seus olhos vendo essa glória, foi tentado a se prostrar perante um anjo. E você aí achando que, os pés dele não tocaram o chão, vai te salvar. E se você acha que João aprendeu a lição, 2 capítulos depois ele vai fazendo isso de novo. Amados, o que eu estou dizendo é que se você não estiver totalmente preparado, se você não souber por que você acredita no que você acredita, sabe, amados, é isso que é meia-noite. Por isso que vai ser uma surpresa tão irresistível, porque ninguém está esperando por isso. Ouça. Olha só isso. Quando Satanás vier, adivinha o que o mundo cristão vai estar esperando que ele faça? Eles estão esperando que ele, Jesus, traga paz e que estabeleça os seus palácios em Jerusalém.
Então temos que nos assegurar que, como nação, nós protejamos Jerusalém, para que quando Jesus volte, ele possa governar a partir de Jerusalém. E essa conversa da direita é religiosa. Rei do Norte. Então o negócio é o seguinte, eles esperam que Cristo estabeleça o milênio. Eles acreditam que o milênio será aqui na Terra. Então quando esse Cristo chegar e disser, ei, estou aqui, é hora de estabelecer o milênio de paz. Em Apocalipse 20, verso 4, que fala sobre o milênio, diz que Cristo vai conceder aos seus santos o poder de julgar. Aqui, eu vou deixar que vocês julguem os ímpios. Então, quando Satanás se manifestar como Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai conceder o poder de julgar aos santos, entre aspas. Para julgar os ímpios. A questão é, quem são os justos e quem são os ímpios? E adivinhe quem serão considerados os ímpios? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vai parecer, olha só. Número 1. É Jesus realmente? Os pés dele tocaram o solo. Os mortos parecem que foram ressuscitados. E eles estão me dizendo que eu sou o ímpio. E eu que estou errado, a propósito. E no milênio, Isaías 65 ou 66, diz que de uma lua nova até outra e de um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim. De um sábado até o outro. Toda a carne deve vir diante de mim e adorar. Esse será o sinal especial do meu povo. Meu povo vai guardar o primeiro... Meu povo vai guardar aquele que eu dediquei como o dia de descanso. O sinal que eles são o meu povo, eles vão receber esse sinal como uma marca que eu ponho neles, para identificar que eles são o meu povo. E os ímpios serão aqueles que se recusam a guardar os meus mandamentos. Ah, pessoal. Pense numa batalha psicológica. Se você não estiver completamente seguro no que você acredita, olha, se você acha que você vai conseguir se preparar um dia antes da maratona chegar, o que eu posso dizer? Se preparar para a maratona já é difícil por si só. Se preparar para essa maratona já vai ser tipo, como que eu vou conseguir? O próprio Jesus disse que, se possível, até os eleitos seriam enganados. O que Deus tenta nos mostrar agora é que Ele está tentando nos dizer, se prepare para a maratona imediatamente. Não espere. Não espere. Porque cada dia que você desperdiça vai ser um dia a mais que vai ser difícil para você. Vai ficar mais difícil para você. Deus está tentando mostrar ao seu povo. Amados, para mim isso é tipo... Eu conheço a Bíblia, eu amo a Bíblia, mas cara, estar num ambiente como esse, onde seus sentidos estão te inundando... Ouçam. Jesus disse que a nação que visse a figueira, a geração que visse a figueira dar fruto, é essa nação que será a última nação sobre essa terra. Por que ele disse isso? Veja, a figueira que perdeu suas folhas significa que parece que ela morreu. Mas quando as folhas voltam, é um sinal de que foi curada. A árvore foi curada. Ela voltou à vida. Falando profeticamente, a cura é quando o próprio Satanás aparecer como Cristo. Então ele dirá, esse é o meu verdadeiro povo. E todos aqueles que desconsideraram o que eles dizem, a propósito. Então você olha para Jesus, esse Jesus, e você diz, peraí, você não é Jesus. Quando Jesus voltar, os pés dele não tocarão a terra. Você é Satanás. Sabe o que os seguidores dele dirão?
Blasfêmia! Você merece morrer! Você está blasfemando na cara do nosso Redentor. Ele está tentando trazer paz à Terra. E você está perturbando essa paz na Terra. É por isso que Jesus disse que o tempo vai chegar que aqueles que os matam vão achar que estão fazendo um serviço a Deus. Uau! Uau! Amados, eu vou fechar aqui, tem muito para cobrir sobre esse tema. De que vale a um homem se ele ganhar todo mundo, mas perder a sua alma? Nós deveríamos praticar isso diariamente. Pelo que valeria a pena perder a sua salvação? Na história das 10 virgens, se você olhar a palavra grega para tola, significa cabeça dura. E eu achei engraçado. 5 eram sábias e 5 eram cabeças duras. Como imbecis. Tolo é muito brando, sabe? Tu és tolo. Em português é idiota. Você está sendo idiota. O que é idiota? Eu vos dei todas essas evidências. Eu mostrei tudo o que está por vir. Eu dei-vos profecias. Eu vos revelei tudo isso, e mesmo assim, vocês sentaram aqui hoje e vocês, uau, isso é maravilhoso! E assim que vocês saíram por aquela porta, vocês esqueceram tudo. Eu não posso obrigar vocês a nada. Eu estou somente tentando te preparar para o que vai vir. Os casamentos na antiguidade eram muito especiais. Existiam 3 fases de um casamento na antiguidade. A primeira era o noivado. Depois do noivado, o noivado envolvia dar presentes para a noiva e para as pessoas, mas então tinha um período que o noivo, depois de ter proposto o casamento, iria embora e começaria a construir uma casa para sua esposa. Então, por volta de 1 ano depois, ele retornaria para tomar a sua noiva para levar para sua casa. Então existiam 3 fases: o noivado, o período quando o noivo estava trabalhando e quando ele voltava para buscar a noiva. Eu quero que vocês, moças, imaginem que vocês e suas amigas eram meninas de Jerusalém e vocês iam nos casamentos de Jerusalém e ainda na infância vocês diziam: eu mal posso esperar ver você no meu casamento. Não, eu mal posso esperar ver você no meu casamento. E você vai ser minha daminha de honra. Ah, que legal. E vocês sempre falando nisso. Não se esqueça, porque a função de uma dama de honra era segurar as lâmpadas e se certificar de que tinha suficiente óleo para que as pessoas, quando fossem ao casamento no escuro, não se perdessem. Então imagine você sempre falando: tenha certeza de que você tenha óleo suficiente. E as garotas: ai menina, E eu quero que você imagine que você combinou isso várias vezes. E imagine que no dia do seu casamento, e 5 das suas amigas chegam no casamento sem óleo nenhum. Não foi intencional, não foi como se elas, sabe de uma coisa, não vou fazer o que minha amiga pediu. Simplesmente elas não pensaram muito nisso. Quão brava você ficaria com as suas amigas? Por que elas esqueceram? Já já eu te digo por quê, mas eu quero que você pense no seguinte. Jesus veio até essa terra para pedir a igreja em casamento. Ele viu essa mulher e, sabe, a Bíblia diz, o homem deve deixar a sua mãe e pai e se juntar à sua esposa e os dois se tornarem uma só carne. E lá do céu, Jesus viu essa mulher que ele gostou e ele disse: pai, sabe, eu tenho interesse nela. E o pai disse: sabe, se você quiser casar com ela, então você vai ter que deixar o seu pai. Jesus então deixou seu pai, veio até essa terra para se tornar uma carne com a sua noiva. Então ele pede ela em casamento, em público, e dá a ela presentes no dia do Pentecostes. Mas, ei, isso é noivado. Eu vou embora para construir a sua casa. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Para essas 5 damas de honra, isso se tornou um ruído branco para elas.
Vocês sabem o que é um ruído branco? Eu tenho parentes que moravam perto do aeroporto Kennedy. E eu me lembro a primeira vez que eu fui à casa da minha tia Faye, e eu lembro que eu ouvi como se fosse um trovão em cima de mim. Que negócio é esse? Era um avião passando em cima. Como se a minha cabeça fosse explodir ou qualquer coisa do tipo. Pense num barulho. Depois de algumas semanas, alguns meses, alguns anos, se tornou ruído branco. Você nem ouve mais. Ele desaparece. E é isso que Satanás tenta fazer com o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e no primeiro momento nós... Uau! O quê? Nossa! Lembra quando você ouviu pela primeira vez e pensou, o quê? Mas então semanas se passaram, meses, anos, e começa a se tornar como ruído branco. Foi isso que aconteceu com essas 5 virgens tolas. Simplesmente esmaeceu. Vamos lá, pensemos juntos. Quantos de nós sentamos aqui durante o culto e nos convencemos e pensamos, cara, é isso. Vou recomeçar minha vida. Apenas para depois virar ruído branco. Vez após vez. Então, Jesus está voltando. Miguel se levantará. E ele virá para libertar o seu povo. E ele virá para a sua noiva. Seu povo será salvo. Ele protegerá a sua noiva. Mas, amados, a menos que nós tenhamos fé, a menos que nós percebamos as evidências, a menos que nós percebamos que nós somos as evidências, a menos que nós nos agarremos em Jesus Cristo, deixa eu te falar, quando esse tempo chegar, você vai entender porque Jesus disse e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Nós podemos passar por isso ou nós podemos escolher desistir agora. Espero que a sua escolha hoje à noite seja a seguinte: Senhor, me ajude a estar pronto. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Mude meu coração agora. Mude meu caráter. Me ajude a parar de ser quem eu habitualmente sou. Me ajude a parar de ficar irritado. Me ajude a parar de fazer as coisas que fazem a vida miserável para mim. Me ajude a me tornar uma nova criatura em Cristo. Essas profecias não foram dadas para nos assustar. Não. Elas foram dadas para nos advertir, para nos encorajar, para que quando essas coisas aconteçam, nós possamos dizer, cara, Deus é realmente real. Ele disse que iria acontecer, Ele também disse que iria tomar cuidado de mim. Então, tão certo assim como essas coisas aconteceram, eu tenho certeza que Ele tomará cuidado de mim. Amados, vocês não têm nada a temer se estiverem andando com Jesus. Então, eu quero concluir fazendo um simples apelo mais uma vez. Senhor, não mais ruído branco. É isso que eu peço hoje. É isso que eu peço para vocês decidirem hoje. Chega de ruído branco. Chega de entrar numa orelha e sair pela outra. Chega de... Não, Senhor, me ajude a levar a Tua palavra a sério. Me ajude a orientar minha vida ao redor da Tua palavra. Me ajude com que a palavra de Deus seja a coisa mais importante a mim e para minha família. Se esse é o seu desejo, levante e nós vamos fechar com uma oração. Pai Celeste, eu quero te agradecer mais uma vez por ter falado a nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter nos mostrado o que virá. Pai Celeste, prepara-nos para o engano avassalador que ocorrerá nesse mundo. Nos lembre que você nos advertiu dessas coisas antes que elas acontecessem. Nos lembre que tudo que tu tens dito até hoje aconteceu. Senhor, ajuda-nos a não sermos tolos. Ajuda-nos a sermos sábios.
Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, por não termos óleo nos nossos vasos. Por favor, Senhor, nos redima e nos salve para o teu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém.